Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material bem interessante, viu? Opa, vamos lá. É sobre umas movimentações recentes, muito comentadas, lá no Oriente Médio, envolvendo o presidente Trump. Ah, sim. Aquela história de um possível acordo de paz. Algo assim, histórico. Exato. As fontes que a gente recebeu incluem análises de notícias, sabe? Tem uma matéria do jornal Mariv de Israel. Uhum. E também comentários baseados em especialistas, como um Dr. Cobb Barda, lá da Universidade de Haifa. Ele fala de um plano bem ambicioso. Entendi. Então, a nossa missão aqui é tentar decifrar o que está por trás dessa possível reviravolta geopolítica. Ok? Vamos começar? Bora. Para dar um contexto, né, a discussão lembra primeiro os acordos de Abraão, lá de 2020. Sim, aqueles que normalizaram as relações de Israel com alguns países árabes. Emirados, Bahrein, com mediação dos Estados Unidos, claro. Isso. Agora a especulação é sobre um acordo maior, um mega acordo. Alguns estão chamando até de acordo do milênio. Pois é, e o que chama atenção, assim, é a escala do que estão propondo. Como assim? Segundo a análise do Dr. Barda que você citou, o objetivo seria trazer paz entre Israel, que ele chama de o povo da Terra Prometida, Certo? e os vizinhos árabes, que ele descreve como o povo do turbante. Ele coloca isso como algo que, olha só, o mundo espera há 1.500 anos. Nossa, 1.500 anos. É uma perspectiva e tanto. Com certeza. E a inclusão da Arábia Saudita é vista como ponto-chave, né? Aquilo que pode realmente transformar o cenário. Mas aí, as fontes complicam um pouco a coisa. Elas apontam uma tensão Ah, sim. Entre quem? entre o governo americano e o governo israelense do Netanyahu, o Bibi. Uma tensão que parece estar crescendo quase sem precedente. Exato. Há relatos de um distanciamento, né? As fontes mencionam que os Estados Unidos estariam, tipo, negociando direto com os sauditas. E até fazendo umas tréguas na região, tipo com os Houthis lá no Iêmen, sem necessariamente colocar Tel Aviv na conversa. E teve até, parece, uma visita cancelada do secretário de Defesa americano a Israel. Isso alimenta muito essa ideia de distanciamento. Pois é. E aí fica a pergunta que as análises tentam responder, né? O quê? Se é para valer esse racha ou se é outra coisa. Isso. Seria uma mudança real, assim, drástica na política americana. O que, convenhamos, seria arriscado, poderia encorajar inimigos de Israel. Ou qual outra hipótese? Ou, como algumas análises sugerem, e aqui entra a complexidade, seria um blefe estratégico, talvez uma bandeira falsa. Bandeira falsa. Como assim? Entre aliados? Pra quê? Bem, a teoria que circula nesse material é que essa tensão aparente serviria para facilitar a entrada dos sauditas no acordo. Como? Não entendi a lógica. A ideia seria, se Washington parece distante de Tel Aviv, fica mais fácil, politicamente, para a Arábia Saudita e outros países árabes entrarem num acordo mediado pelos Estados Unidos sem parecer que estão só seguindo uma linha pró-Israel. Ah, entendi. Uma forma de tornar o acordo mais palatável para eles. É uma jogada de xadrez complexa, hein? Muito complexa. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, tem ação no terreno. O ultimato ao Hamas. Exato. As fontes mencionam essa operação Carruagens de Gideão, um ultimato israelense com um prazo bem específico, ligado ao fim da visita do Trump à região, dia 16 de maio. Isso adiciona uma camada de tensão imediata, né? Uma semana de altíssima pressão ali. Com certeza. E essa dança geopolítica toda, ela não vem sozinha. Vem carregada de simbolismo. Simbolismo. É, As fontes apontam comparações que estão fazendo entre o presidente Trump e a figura histórica do rei Ciro, Ciro, o rei persa antigo, esse mesmo. que na tradição judaica ajudou o povo de Israel, mesmo não sendo judeu. Fizeram até moedas comemorativas sobre isso. Interessante. E essa simbologia se conecta com mais alguma coisa que as fontes trazem? Sim, essa ligação com Ciro é associada por alguns a interpretações de profecias bíblicas. Tipo qual? Mencionam Daniel 9:27. Algumas leituras ligam essa passagem a um futuro acordo de paz na região,
Um acordo de 7 anos. Nossa, então estão usando essa narrativa para dar um peso, digamos, quase predestinado aos eventos. Exatamente. É o que as fontes indicam. Essa narrativa pode estar sendo usada nesse sentido. E voltando àquela ideia mais radical, a de que a tensão EUL-Israel poderia ser toda uma encenação, qual seria o objetivo final disso? Bom, a hipótese mais ousada que o material apresenta é que essa tensão fabricada seria para criar um pretexto. Um pretexto para quê? Talvez um incidente de bandeira falsa contra o próprio Trump durante a visita dele. E aí culpar o Irã. Culpar o Irã para... Justificar uma ação contra eles. Exato. Para justificar uma ação militar contra o regime iraniano. O que, segundo essa teoria, se encaixaria em planos mais antigos de reconfigurar o Oriente Médio. Uau, isso é bem especulativo, mas tá lá no material que analisamos. Sim, é uma das leituras possíveis apresentadas. Então tá. Diante de tudo isso que a gente viu nessas fontes, o que dá para tirar? Quais os cenários? Olha, basicamente a gente está diante de múltiplos cenários e bem diferentes entre si. Pode ser sim o começo de um acordo de paz histórico de verdade, Certo. ou pode ser um jogo geopolítico extremamente complexo, cheio de blefes, desinformação, manobras, sabe? Uhum. Ou, no pior cenário, pode ser o prelúdio de um conflito ainda maior na região. Uma coisa é certa, e as fontes concordam. Os próximos dias são cruciais. Fica então a reflexão, né? Com base no que essas análises mostram, será que a paz no Oriente Médio pode mesmo ser alcançada por esses caminhos tão tortuosos, cheios de estratégias escondidas? Ou será que essas táticas todas, essas tensões, correm o risco de acabar gerando efeito contrário? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.